eu quero pensar exaustivamente sobre esse texto belíssimo, que é o Salmo 46. O tema, nosso Deus, nosso refúgio. A surpreendente manifestação da graça, ou a fortaleza do povo de Deus. O Salmo 46 diz assim, então, a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nosso Deus, nosso refúgio. Que o Senhor nos abençoe. O Salmo 46 ele foi escrito num dos momentos mais críticos da história de Jerusalém. E dos salmos do Saltério, talvez seja o salmo que tenha mais conteúdo histórico, a partir do qual nós podemos reconstruir os bastidores desta poesia, desse hino cantado, provavelmente escrito pelo rei Ezequias, que além de ser um homem temente a Deus, embora tenha também cometido seus delitos e pecados, temente ao Senhor, e era não apenas um habilidoso rei, mas um poeta, um músico, alguém que era afeiçoado às artes. E é muito curioso notar os bastidores desse salmo. Ele foi escrito para celebrar uma grande vitória que o Senhor concedeu à cidade de Jerusalém. Há um rei chamado Senaqueribe, cercou a cidade por 6 meses, colocou terror na cidade de Jerusalém, não havia nenhuma possibilidade humana de salvamento, de salvação, mas algo miraculoso aconteceu, e eu queria sua atenção para meditar na história desse salmo, e enfim, a fazer algumas aplicações para a nossa vida nos dias de hoje. Pois bem, havia um reino, uma potência que estava em ascensão à época, que era a Síria. E há 3 reis que aparecem com frequência no Antigo Testamento, reis assírios, que, por variadas razões e muitos meios, levaram o pequeno reino da Síria à condição de potência internacional. São eles Tiglat-Pileser, Salmanaser e Sargão. São 3 reis que aparecem com frequência no Antigo Testamento. Foram esses reis responsáveis, entre outros, pela dizimação ou pelo extermínio das 10 tribos do norte. Os irmãos sabem que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Reinos do norte, o reino do norte e o reino do sul. As 10 tribos do norte, no ano 722, tendo como capital a cidade de Samaria, foi completamente arrasada pelos assírios. E esse povo bélico, conhecido pela crueldade, estava em ascensão à época. E há um mapa aí, talvez seja projetado, que mostra a grandeza desse reino. Ele praticamente alcançou o mundo antigo. Esses são os reis que aparecem no Antigo Testamento, que levaram da categoria de reino para uma potência mundial. E todo o mundo antigo, nesse momento da história, está debaixo do jugo dos assírios, de uma ponta a outra. Esse quadro talvez apresente para nós o apogeu do Império Assírio, que ia desde a Anatólia, a região da Mesopotâmia, até o Egito. Nesse momento, o grande terror das nações, sem dúvida, é o povo assírio. Quando os assírios conquistaram a cidade de Samaria, no ano 722, impuseram a Judá, cuja capital era Jerusalém, a condição de vassalagem, ou seja, eles eram vassalos agora da Síria, eles deviam pagar impostos para o reino da Síria, e assim ficaram por muito tempo. Até que os profetas de Deus se levantaram e disseram, olha, vocês precisam confiar no Senhor, não é possível continuar debaixo do jugo da Assíria.
E então Ezequias, num período que ele está promovendo várias reformas da nação, reformas políticas, mas sobretudo reformas religiosas, reformas espirituais, Ezequias então rompe com Senaqueribe, ele rompe com a Assíria. E agora os assírios estão no encalço de Judá, indo em destino ao Egito, que também estava se levantando contra o jugo assírio. E algumas informações muito interessantes. Alguns estudiosos apontam que a mais antiga biblioteca do mundo era a biblioteca de Nínive, que foi a capital da Síria. Não é? Quem conhece, por exemplo, o livro de Naum, o profeta Naum, Naum fala da destruição de Nínive, sob o juízo de Deus, por conta dos crimes que cometeu contra Israel e contra as nações antigas. Pois bem, nessa biblioteca de Nínive, boa parte dela levada para a Inglaterra, para o Museu Britânico, encontramos alguns detalhes bem interessantes que comprovam, entre outras coisas, a veracidade da Escritura e que mostram os bastidores desse salmo. Eu queria ler para vocês algumas informações que estão lá no Museu Britânico. Vejamos. Senaqueribe, rei do mundo, rei da Síria, sentou-se em um trono de Nimedu e revistou o despojo tomado em Laquis. Essa é uma informação que foi preservada entre tantas outras dessa biblioteca antiga e mostra que esse rei chamado Senaqueribe marchou por aquela região da Palestina, a região de Judá, e tomou essa fortaleza de Laquis, que era uma fortaleza que ficava entre Jerusalém a caminho do Egito. E ele então toma essa cidade fortificada, se assenta num trono de onde ele comanda a tomada de toda aquela região, porque ele está marchando em direção ao Egito, que tal como Judá, também tinha se levantado contra a Síria. Uma outra informação, olha só, com mais precisão. Eu marchei sobre Judá, derrotei e incendiei 40 cidades, sua fumaça escureceu o céu. Essa informação é extrabíblica e comprova as narrativas dos livros de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, apontando o fato de que o que está na Bíblia realmente aconteceu, como nós cremos, e há essa informação extrabíblica. O livro do profeta Isaías, tal como Crônicas, traz então o relato da Escritura sobre esses acontecimentos. Observe então, vai ser projetado para você entender os bastidores do Salmo 46. Isaías 36, versos 13 a 15. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, ó rei da Síria, do rei da Síria, perdão. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. E essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Rabsaque, o oficial de Senaqueribe, ele se posiciona e diz: olha, diante do povo, não engane o rei Ezequias a Jerusalém. O Senhor, o Deus de Israel, não tem poder nem condição de livrá-los das mãos do grande rei da Síria. Uma referência a Senaqueribe. Senaqueribe tinha enviado uma delegação, ele já tinha marchado e destruído 40 cidades, ele está com o alvo de objetivo de alcançar o Egito. Então de Laquis ele envia uma comitiva dizendo: olha, se Jerusalém se render, não vai haver matança. Agora, digam ao povo de Jerusalém que o vosso rei não vos engane, o Senhor não poderá livrá-los das mãos do rei da Síria. Essa era a prepotência da Síria. E Ezequias, então, ouve aquilo e, obviamente, como um ser humano, ele treme nas bases, podemos dizer assim, mas o Senhor dá socorro para ele. E uma terceira informação ainda da biblioteca de Nínive, preservada no Museu de Londres, diz assim: e Ezequias de Judá, que não se havia submetido ao meu jugo, a ele mesmo fechei como um pássaro de gaiola em Jerusalém, sua capital. Está aqui o registro do Império Assírio dizendo que ele marchou sobre Judá, Senaqueribe, e Ezequias agora é comparado a um pássaro preso na gaiola. Há um exército bélico, poderoso, numeroso, treinado, com sangue na boca, tentando destruir Judá. E Ezequias agora está dentro dos muros de Jerusalém, com o povo acuado, ponto de vista bélico, despreparado para enfrentar o poderoso exército assírio. E qual era então a situação? O que você faria num caso como esse? Ezequias tinha ao seu lado um dos homens mais notáveis da história de Judá, um profeta
conhecido como o príncipe dos profetas do Antigo Testamento, Isaías. E em Isaías está escrito assim, a oração do profeta: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Está aqui a resposta de um homem que conhece a Deus. O perigo é real, não é imaginário. Ezequias tinha conhecimento do que a Assíria estava fazendo em todo o mundo. Já tinha incendiado 40 cidades de Judá. E agora estava no entorno da cidade de Jerusalém. E quando ele é informado das palavras de Rabsaque, o oficial de Senaqueribe, ele então clama ao Senhor. Não é Senaqueribe o rei supremo, é o Deus de Israel. Está presente aqui na sua oração. E a resposta vem do Senhor. Observe, Deus ouve a oração dos seus servos. Ele está com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos ao clamor daquele que se sente acuado pelos Senaqueribes da vida. E a resposta também vem por meio do profeta. Diz o texto: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará. Quem diz? Diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade, para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isaías registra a resposta de Deus. Isaías foi o oráculo, ele foi o que levou a resposta ao rei Ezequias. E Ezequias recebe aquela resposta, e eu suponho, imagino, que com muita alegria o Senhor há de defender a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém. E aí no mesmo capítulo 37, há um texto enigmático, que diz assim: então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Eram cadáveres. Meus irmãos, o que Deus pode fazer em resposta ao clamor do seu povo acuado diante dos seus inimigos? Essa narrativa mostra o quanto Deus é poderoso para abater exércitos inimigos. É um texto enigmático, digo, porque o relato é lacônico, nós temos apenas essa informação, não sabemos ao certo o que Deus fez para destruir o exército assírio. Nós temos, de modo extrabíblico, duas informações, uma vem de Heródoto, conhecido como pai da história, o grego, e uma outra de Flávio Joséfo. Heródoto disse que o exército de Senaqueribe foi atacado por uma praga de ratos no deserto e foi completamente exterminado. Um outro relato de Flávio Joséfo, um historiador judeu, diz que o exército de Senaqueribe foi destruído por um furacão no deserto, por uma tempestade de areia no deserto. Não sabemos o que aconteceu. O texto diz apenas que um anjo do Senhor matou 185.000 do exército assírio. O Salmo 46, ele foi composto para ser um hino cantado publicamente nas ruas de Jerusalém. Um hino para exaltar o Deus que é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ezequias compôs esse hino como um tributo ao Deus Todo-Poderoso. E observe como são as coisas. A história vai dizer que Senaqueribe, humilhado, volta para a Síria, e na cidade de Nínive, 3 meses depois, foi assassinado por 2 dos seus filhos. O juízo de Deus veio contra aquele que afrontou o Senhor e tentava, de alguma maneira, destruir o povo do Senhor. O que é que nós podemos aprender com esta passagem? Algumas verdades gloriosas. Meus irmãos, quantos de nós, muitas vezes, não nos sentimos acuados diante de uma situação adversa, diante de uma circunstância maior do que nós mesmos? Nós não somos deuses, nós somos humanos, e basta um telegrama, hoje não tanto um telegrama, um e-mail, uma mensagem,
e tudo se transforma, porque nós não temos gerência da vida. Um diagnóstico médico, uma circunstância pode mudar completamente o quadro, e muitas vezes nos sentimos oprimidos pela circunstância, vemos a morte face a face. E qual deve ser a atitude do povo de Deus? Clamar ao Senhor que pode todas as coisas. Tal como Ezequias, muitas vezes nos sentimos como um pássaro preso em uma gaiola. Esse salmo, ele fala sobre o Deus que é o nosso refúgio. E aqui, pelo menos, 3 grandes verdades sobre o Deus de Israel, sobre o Deus de Ezequias, sobre o Deus de Isaías, sobre o nosso Deus, sobre o Deus da igreja, o Deus da Escritura Sagrada. Primeiro, esse bendito Deus que é nosso refúgio é Deus Todo-Poderoso. Vamos repetir essa frase? Deus é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Quando Ezequias clama ao Senhor na sua oração registrada por Isaías, ele diz: Tu és o Criador dos céus e da terra, só Tu és Deus. Ele pede ao Senhor que olhe, que veja a afronta de Senaqueribe, e o Senhor viu e ouviu, e certamente agiu em favor do seu povo. Observe os versos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Precisamos dialogar com o texto. Eu coloquei em vermelho no slide aí algumas coisas que precisam saltar aos nossos olhos. O texto é poesia, é um hino, está no saltério. O gênero literário aqui é poesia. E na poesia hebraica, repetição aponta para uma coisa importante. E algumas expressões aqui que são duplicadas. Por exemplo, 2 figuras de linguagem que aparecem aqui: montes e águas. Montes e águas. E a pergunta é: o que o profeta, ou melhor, o que o poeta Ezequias, ao registrar, ao escrever esse hino, esse cântico, quis dizer com essa expressão? Não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Montes, águas tumultuem, montes se estremeçam. Observe, uma coisa muito curiosa aqui, por 2 vezes ele fala de montes. Eu pergunto aos irmãos: um vento forte derruba uma árvore? Sim ou não? Por maior que seja essa árvore, por mais profunda que sejam as suas raízes, um vento forte derruba uma árvore. Agora eu pergunto aos irmãos: um vento, por mais forte que seja, pode remover o pão de açúcar do lugar? Não. A figura de linguagem aqui é a seguinte, o ensino por trás da linguagem é o seguinte: vocês já viram, por alguma vez, um monte ser transportado para o meio do mar? Alguém já viu? Não. Pois bem, ainda que isso aconteça, ainda que os montes estremeçam, ainda que os montes balancem, o que é improvável, que ninguém jamais viu, e digo mais, ainda que esses montes sejam transportados para o meio dos mares, ainda que o seu problema seja gigantesco, indescritivelmente maior do que você, não há o que temer. Por que não há o que temer? Porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está apontando para o fato de que muitas vezes nos sentimos acuados diante de um problema que é maior do que nós mesmos. O problema era real. E aí o salmista diz: ainda que os montes estremeçam, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares, não há o que temer, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda figura de linguagem que ele usa aí, águas. Ainda que as águas tumultuem e espumejem. Essa é uma linguagem que aparece constantemente no saltério, porque os hebreus, eles não estavam muito ligados ao mar. O máximo que eles conheciam era o mar da Galileia, chamado de Lago de Genezaré, que os romanos chamavam de Lagoa, porque era pequeno se comparado aos mares. E o Mediterrâneo, o lago dos romanos. Via de regra, eles não conheciam, como no futuro conheceriam, os ingleses, os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os noruegueses, atravessariam os mares. Os hebreus tinham dificuldade com a figura do mar. Tanto é que o mar é um símbolo, no livro de Apocalipse, como um símbolo de mal, uma coisa que
traz terror, que provoca medo. E o texto está dizendo, ainda que as águas tumultuem e espumejem, a figura do mar agitado denota a ideia de um grande problema. O tumulto das águas, na poesia hebraica, sempre é lembrado, apontado como uma demonstração de um perigo diante de nós, a morte face a face. Vocês se lembram de Jesus com os discípulos no Mar da Galileia, que os romanos chamavam de Lagoa? Lá estavam aqueles discípulos experientes, pescadores, que já tinham experimentado algumas tempestades no lago Genezaré. Certa vez, lá estavam eles, e quando já estavam se entregando à morte, literalmente, eles acordam o mestre, 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 não te importa que morramos? Eles pedem, exclamam pelo Senhor, o Senhor se levanta, aquieta as ondas, aquieta os ventos, e eles ficam encantados com o poder de Cristo. As ondas bravias, os ventos fortes, a figura do mar agitado, denota alguma coisa que provoca medo em nós. Mas o Senhor é aquele que controla o céu, a terra e o mar, como muitas vezes nós cantamos. Eu gosto muito de ler narrativas sobre a história da guerra, e há muitos relatos sobre, por exemplo, navios, imensos navios que naufragaram no Atlântico, no Pacífico. Mas desses relatos todos de naufrágios, segundo alguns, o mais extraordinário da antiguidade, curiosamente, o mais específico nos detalhes, quem escreveu foi Lucas, o médico. O registro do naufrágio de Paulo a caminho de Roma, quando estava preso, lá em Atos 27. E há uma expressão no capítulo 27, versos 18 a 20, que demonstra o quadro de terror que é estar diante de uma tempestade, de um mar agitado. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, o que aconteceu? Dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. É assim que os hebreus viam problemas grandes. Não há esperança. O mar agitado. E aí o salmista está dizendo, ainda que o seu problema seja como esse mar agitado, ainda que as águas tumultuem e espumejem, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Leia comigo o Salmo 93. Olha que texto belíssimo do Saltério. Vai ser projetado. Todos juntos. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Deus cuida do seu povo. As águas podem tumultuar-se, espumejar-se, mas é o Senhor quem cuida do seu povo. É fácil dizer isso quando temos saúde, quando temos emprego, quando temos a família segura e protegida, mas muitas vezes Deus quer testar isso quando essas coisas não estão tão seguras. A realidade daqueles hebreus, daqueles judeus, do povo do Senhor, naqueles dias era extremamente difícil. Só para que os irmãos tenham uma ideia do perigo real, deixa eu lhes falar rapidamente sobre a crueldade assíria, famosa crueldade assíria. O que os assírios estavam fazendo em todo o mundo era basicamente o seguinte: ou vocês se submetem ao jugo da Assíria, ou vocês serão exterminados. A Assíria exterminou povos inteiros, como por exemplo as 10 tribos do norte, espalhando por várias partes do mundo e levando para lá gente de outras partes do mundo, promovendo miscigenação e sincretismo religioso. Nunca mais houve relação de paz entre samaritanos e judeus, porque os samaritanos passaram a ser um povo miscigenado e sincrético, paganizado, por conta da ação dos assírios. Mas qual era a política dos assírios? Quando um povo não se entregava, e os assírios então tinham que usar força bélica para tomar a cidade, geralmente fortificada, quando eles entravam na cidade, eles pegavam as autoridades, em particular o rei e a sua família, e levavam na praça pública da cidade, na praça principal da cidade. E aí, diante do rei, os assírios iam sacrificando as esposas do rei, os filhos do rei, diante dos seus olhos. O rei imobilizado, vendo a sua família passar a fio de espada. E para que essas fossem as últimas imagens daquele homem, eles vazavam os olhos do rei.
e colocavam ele no calabouço. Estas serão as suas últimas imagens, ver a sua família ser assassinada sem poder fazer nada. Tamanha era a crueldade assíria. Se Senaqueribe invadisse Jerusalém, provavelmente seria este o destino de Ezequias. A sua família seria executada na frente dos seus olhos, e ele teria os seus 2 olhos vazados, como tantos outros reis naqueles dias experimentaram tamanha crueldade dos assírios. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Deus é todo-poderoso, e Ele ouve o clamor do seu povo, quando se sente acuado diante de um problema terrível, e muitas vezes nos sentimos assim. Diante de nós, alguns Senaqueribes se agigantam, mas nós podemos confiar no Senhor. Ainda que os montes se estremeçam, ainda que as águas tumultuem e espumejem, Deus é refúgio e fortaleza do seu povo. Nós podemos confiar nele. Warren Wiersbe, comentando essa passagem, brilhante pregador, disse assim: Ele não nos protege a fim de nos mimar, antes abriga-nos a fim de nos fortalecer, para que voltemos à vida com as suas responsabilidades e perigos. É um Deus que nos protege com um objetivo, para que possamos continuar vivendo, encarando os desafios e testemunhando às pessoas que Deus salva, que Deus liberta, que Deus protege, para que a glória seja sempre dele e não nossa. Não é a força do homem, é o socorro que vem do Senhor que criou os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Eterno. Segunda grande verdade: Deus se faz presente no meio da crise. Uma das proposições do teísmo, da teologia cristã, é que Deus não apenas é todo-poderoso, é que Deus entra na nossa história. Ele não é o Deus distante, conforme propôs os deístas. Ele é o Deus que tem todo o poder, controla todas as coisas, mas se importa com você, aqui e agora. Ele não nos livra do problema, mas no problema, ele entra na história. E as narrativas a partir dos verso 4 a 7, vai mostrar claramente que esse Deus todo-poderoso também é todo amoroso. Ele é, como disse o profeta, o Emanuel, o Deus presente com o seu povo. Olha só os versos 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está onde, gente? No meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja o que é a ignorância. Vejam o que é a arrogância de um homem. Senaqueribe cerca a cidade, ele ameaça Ezequias, ele mostra sua altivez, dizendo: o Senhor não poderá livrá-los. Mas não sabia o estulto Senaqueribe que quem estava em risco não era Ezequias, era ele, porque ele cercou a cidade com Deus dentro. Então quem estava em perigo não era Jerusalém, quem estava em perigo era quem estava fora, porque Deus estava dentro daquela cidade. Eu defenderei a minha cidade por amor a mim e do meu servo Davi. Quem pode ir contra o Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? Ou como disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente usa essas frases muitas vezes como clichê apenas: ô Senhor, tem misericórdia de nós. Essa expressão, se Deus é por nós, é uma das coisas mais extraordinárias. Deus por nós. Isso é tudo, irmão. Isso é absolutamente tudo. Deus estava com Daniel na cova dos leões, estava junto do seu servo, protegendo. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Deus estava lá. Deus está no meio do seu povo, porque Ele não é apenas todo-poderoso. Ele é um Deus transcendente, mas que se faz presente na história do seu povo. E observe uma coisa muito curiosa nas narrativas dessa passagem. Isaías lhe disse: dizei ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais seus servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Não temam. Isaías traz uma palavra a Ezequias, diz: não temam, porque o Senhor está com vocês. O Senhor está dentro da cidade. Curiosamente, a palavra tribulação, ela vem de uma raiz que significa asfixia,
Quem está atribulado se sente acuado, preso, pressionado, e assim estava Jerusalém, assim estava Ezequias. Mas observem, a terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas no meio do mar, podem vir terremotos, maremotos, mas todas essas coisas estão sob o controle do Senhor. Salmo 115, verso 3, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E aí a gente entra num verso muito curioso, que é o verso 4. Eu queria examinar esse verso. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Isso é muito curioso porque nós somos parte de uma geração que canta muitas vezes o que não entende. Eu já fui em muitos cultos e muitos congressos onde as pessoas cantam de um rio, eu fico sabendo que rio é esse, gente? Há um rio, Senhor, há um rio, Senhor. E se você perguntar para quem canta que rio é esse, a pessoa não sabe que rio é, né? É um rio que flui do trono de Deus e tal. Obviamente que isso é uma figura de linguagem. E no Salmo 46, ele está falando que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Qual é o ponto aqui? Nunca houve, na história de Jerusalém, rio nenhum. Quem conhece Jerusalém sabe. Basta ir procurar aí o São Google da vida e verificar que não há rio nenhum em Jerusalém. Muito pelo contrário, Jerusalém é uma das poucas cidades da antiguidade que fora construída longe de um rio. Geralmente as grandes cidades eram próximas a um rio, entre outras coisas, para favorecer o abastecimento daquela cidade. Mas a cidade de Jerusalém é uma cidade dos jebuseus, que Davi tomou para si e fez dela sua fortaleza, mas é uma cidade no meio do deserto praticamente, e que não há rios nenhum ali. Nunca houve. E agora o texto está dizendo que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Obviamente que ele está falando aqui sobre a cidade de Jerusalém. Como é que funciona a tomada de uma cidade? Na antiguidade era assim. Eles faziam um cerco para bloquear a entrada de água, a entrada de alimento, para pressionar os habitantes à rendição e às autoridades. O cerco de Senaqueribe a Jerusalém, segundo a história, demorou 6 meses. Por 6 meses a cidade ficou sitiada. Os exércitos invadindo e tomando a cidade no entorno, Senaqueribe comandando a partir de Laquis e pressionando Jerusalém para se entregar. Por 6 meses. Mas Ezequias, que era um homem, repito, astuto, ele era um rei perspicaz, sábio, prudente, vendo o que a Assíria estava fazendo em todo o mundo, por meio do seu serviço secreto, serviço de informação, ele falou, vou tomar providências. E nas narrativas bíblicas nós encontramos o que Ezequias fez, temendo o que poderia acontecer no futuro. Segundo a Crônicas, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Ezequias, então, habilidosamente, ele fecha todos os mananciais de fora da cidade, fora das muralhas, e constrói um aqueduto subterrâneo para levar água para dentro da cidade. As fontes de fora da cidade foram canalizadas e levadas para dentro da cidade. Segundo a Crônicas 32:30, também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Ele usou uma coisa chamada sabedoria. Deus traz o socorro, mas isso não nos impede de tomar algumas providências, e foi o que ele fez, ele tomou algumas providências. Deixa eu lhe mostrar um mapa desse túnel que Ezequias fez, um subterrâneo, 533 metros por debaixo da cidade de Jerusalém. E esse túnel está lá ainda hoje, que pode ser visitado. É uma das maravilhas da arquitetura de Israel. Uma obra por debaixo da cidade, canalizando água para dentro do tanque de Siloé. E quando Senaqueribe chega, não há água lá fora, a água está toda dentro da cidade. E pela primeira vez na história de Jerusalém, havia um rio correndo dentro da cidade. E a garotada dando salto mortal no tanque de Siloé. Que maravilha. Tem uma imagem aí do túnel, para quem quiser visitar.
profundo, uma escavação em rocha. Jerusalém foi construída sobre uma rocha, é Sião, os montes de Sião. E então, com muita habilidade, os operários cavaram um aqueduto subterrâneo e levaram água para dentro da cidade. E observe que na poesia hebraica, na linguagem do Antigo Testamento, a água simboliza a graça. Por isso o texto vai dizer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Porque aquela água correndo na cidade de Jerusalém, em abundância, suficiente para abastecer a população, era um sinal da presença de Deus dentro de Jerusalém. Quem estava em perigo não era o povo de Jerusalém, era os assírios que estavam fora das muralhas. Louvado seja Deus, porque Ele está presente com o seu povo. Jesus Cristo disse assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos, irmãos, à luz das Escrituras, o valor da água. Nós sabemos que a água simboliza a presença do Senhor. Teremos aflições, teremos dificuldades, mas certamente o Senhor está presente com o seu povo. Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma figura de linguagem, falando da graça, a graça de Deus. E o povo de Jerusalém experimentou, viu com seus olhos a maravilhosa graça de Deus, simbolizada naquele rio que cortou a cidade e abasteceu a população. Um comentarista bíblico muito conhecido, o Frederick Meyer, disse assim, Jerusalém era a única cidade entre as grandes cidades que não possuía um rio, mas Deus estava pronto a ser, para ele, tudo que um rio poderia ser e muito mais. Agora vem a lição. Nossas deficiências nada mais são que espaços para a onipotência de Deus. Muitas vezes Deus faz assim. Deus permite o cerco, Deus permite que Senaqueribe se levante para dizer, confia em mim. Ainda que os montes estremeçam, ainda que as águas tumultuem e espumejem, o Senhor está no meio da crise com o seu povo. Há casais em crise. Há relacionamentos pais e filhos em absoluta crise. Há pessoas em crise pelas mais variadas razões, mas o Senhor, Ele mesmo prometeu estar conosco nas nossas adversidades. No mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo, o Senhor se faz presente com o seu povo. A terceira gloriosa verdade, olha só que maravilha, Deus trabalha em favor do seu povo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está presente, e mais do que isso, Ele trabalha em nosso favor, que é um completo escândalo. Isaías disse, nunca jamais se ouviu um Deus como o nosso. Desde a antiguidade jamais se ouviu o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Observe o verso 8, a partir do verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Esse é o convite para ver o que Deus fez. Tente imaginar Jerusalém cercada pelaquela fortaleza, muralha, as muralhas de Jerusalém. E as muralhas tinham as suas torres, onde ficavam os atalaias, os vigias. E todos os dias os vigias olhavam e viam o quê? Fora dos muros da cidade. O estandarte assírio, o acampamento assírio, o exército assírio. Mas naquela manhã, um vigia olha e ele diz, tem alguma coisa errada aqui. Ele olha, coloca os óculos novamente, fala, tem alguma coisa errada aqui. É muito cedo, talvez ele esteja vendo uma miragem. Ele chama um amigo e diz, vem cá, dá uma olhada. Ele olha, e o que ele vê são cadáveres. O exército inimigo destruído. E aí então o atalaia se dirige para dentro da cidade e diz, vinde! Vejam as obras que o Senhor efetuou na terra, como Deus é poderoso, Ele trabalhou em nosso favor, Ele fez o que nós não podíamos fazer. Esse é o sentido do verso 8. Ele está falando de algo que Deus fez em favor daquela igreja, do seu povo, daquela congregação de Jerusalém. Que maravilha! Deus cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu a sua palavra, a palavra que o Senhor deu por meio de Isaías. Ele não vai entrar na cidade, não vai lançar uma flecha contra ela, pelo caminho que ele veio, ele vai voltar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus quer, não há quem não queira.
Ele tem a última palavra, Ele é o soberano de toda a terra. E o verso 9 diz assim, é Ele quem põe termo à guerra até os confins do mundo. O que é que Ele faz? Arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Não vai ter guerra, acabou. Podem voltar para casa os que sobreviverem. Deus é quem protege a igreja. Irmão, se a igreja dependesse de si, ela não existiria mais. Uma das razões pelas quais eu aprecio da história da igreja é porque eu vejo a mão da providência dirigindo a história. Quantos inimigos? De fora e de dentro. Quantas pessoas se determinaram a destruir a igreja? O sonho de Voltaire, o filósofo francês, era riscar as escrituras da França. E quando ele morreu, louco, a casa dele foi transformada em um centro de distribuição de Bíblias. É assim que Deus faz. Como Deus faz? Deus é quem trabalha em favor do seu povo. O Senaqueribe prepotente, arrogante, por meio dos seus diplomatas, tentando intimidar Jerusalém, teve que recuar, porque o exército foi destruído. Como? Eu não sei. A Bíblia diz que foi um anjo do Senhor que matou 185 mil. Heródoto diz que foi uma epidemia no deserto. Joséfo diz que foi uma tempestade. Não sabemos, o fato é que foi desbaratado. E Senaqueribe foi para casa e lá sofreu juízo, lamentavelmente, pelas mãos dos próprios filhos que tomaram o poder da Síria. E aí vem o verso 10. Até aqui o homem fala, no verso 10 é Deus quem fala. E olha a palavra que nós tanto conhecemos. Vamos ler juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O que significa aquietai-vos? Irmãos, eu fiz um estudo profundo dessa palavra. Examinei vários comentários e eu descobri uma coisa muito importante. Aquietai-vos significa, prestem bem atenção, aquietai-vos. Fiquem calmos. Para que essa agitação? Eu sou o Senhor que criou os céus e a terra. Pelo caminho que esse homem veio, ele vai voltar. Não lançará uma flecha contra a cidade. O Isaías, o profeta, não era um leviano, não era um enganador, não era um charlatão. Isaías era profeta do Deus Altíssimo. Quando Ezequias faz aquela oração maravilhosa e manda buscar o profeta já vem com a mensagem. Assim diz o Senhor. O Deus que não pode mentir, o Deus que é a própria verdade. E aquele dia, aquela comunidade estava em festa, Jerusalém fez festa, esse hino era cantado nas ruas de Jerusalém, um grande coral marchava cantando, dizendo, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos antepassados. E aí o verso 11 termina assim, então, observe, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Algumas versões antigas, se for o seu caso, tem uma expressãozinha técnica que em algumas Bíblias já foram removidas. Significa assim, Selá. Vocês lembram disso nas Bíblias antigas? Isso como é um salmo cantado, era um hino cantado, significa repetição. Então eles vinham cantando, cantavam o verso 11, aí tinha uma pausa, depois liam novamente. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês sabem que um dos grandes pregadores da igreja era um homem chamado John Wesley. John Wesley morreu, salvo engano, aos 86 anos de idade. E os biógrafos dizem que o Salmo 46 era o salmo mais apreciado. E ele pediu que fosse lido o salmo. Leram, e quando o último texto foi lido, que é o verso 11, ele pronunciou as últimas palavras. O melhor de tudo é que Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, fome, peste, inimigo, nada ou ninguém jamais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus sempre está conosco. Ele é todo poderoso. Ele trabalha em nosso favor. Ele está presente nas crises que nós enfrentamos, quer sejam elas diversas, terrivelmente adversas,
ou de natureza menor. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu lhes mostrar uma última imagem. Esse é o Fort Knox, nos Estados Unidos. Pode não parecer, mas essa construção é um banco. É o maior banco do mundo. É uma construção, na verdade, para baixo, subterrânea. Lá estão as maiores reservas de ouro do mundo. São 170 bilhões em barras de ouro. Há algumas curiosidades, mais de 4.500 toneladas em ouro lá. É uma fortaleza considerada inexpugnável. Ninguém jamais, nem perto, chegou de assaltar o Fort Knox. Só para vocês terem uma ideia, a porta desse cofre é capaz de suportar bombas das mais poderosas. A fechadura do cofre do Fort Knox tem 10 senhas diferentes, que são reversadas de tempos em tempos. E há um grupo especial para proteger esse banco. É considerado a maior fortaleza, o maior banco, o mais protegido do mundo. Pois bem, quem tem a Deus como refúgio e fortaleza está mais protegido do que os lingotes de ouro dentro do Fort Knox. O que esse salmo está dizendo é que nós precisamos conhecer o Senhor. Os problemas existem, pequenos e gigantes. Eles existem. Quando os problemas se agigantarem diante de nós, quando um Senaqueribe se apresentar diante de nós e nos ameaçar, nós devemos fazer como Ezequias. Primeiro, nos dirigir ao Senhor e suplicar pelo socorro que vem dos céus. E ouvir o que Deus em sua palavra tem a nos dizer. E esperar na misericórdia de Deus, porque Ele tem todo o poder. Ele está presente na tribulação, como prometeu o próprio Cristo. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos os dias envolve dias de bonança e dias de crise. E esse Deus trabalha em nosso favor, mesmo quando nós achamos que Ele está ausente, disperso, surdo, mudo ou cego na nossa ignorância. Deus está trabalhando em nosso favor nesse exato momento. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Enquanto dormimos, Ele de alguma maneira está trabalhando sempre em nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Aqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Aqueles que foram amados desde toda a eternidade. Deus trabalha pela sua igreja. Esse verso, na linguagem de hoje, o verso 9 do Salmo diz assim, eu queria que nós lêssemos, é o último verso que eu vou ler. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Mais uma vez, o Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar um hino que foi escrito a partir do Salmo 46. Esse hino está no Cantor Cristão. É o hino 323. Lutero muitas vezes se sentia acuado pelas ameaças da igreja romana, e ele pediu aos seus amigos para ler o Salmo 46. Este salmo o inspirou a escrever este hino. Fiquemos em pé. Eu quero ler o hino com vocês. Eu peço que vocês acompanhem a leitura do hino antes de cantarmos. Olha só que tesouro. Nosso Deus, nosso refúgio. Castelo forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá,
por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Cantemos com entendimento este glorioso hino da nossa tradição, que nos encoraja a esperar no Deus que é nosso refúgio, nosso socorro bem presente na tribulação. Louvado seja Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor conhece a sua igreja, cada pessoa que está aqui é conhecida plenamente pelo Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a vida é um mar de aflições, passamos por vales, dificuldades de toda natureza e espécie, mas somos confortados pela certeza que temos de que, muitas vezes, embora ameaçados pelos Senaqueribes da vida, podemos buscar refúgio e fortaleza no Senhor. Erguemos os nossos olhos e esperamos inteiramente na Tua graça. Deus traz socorro, alívio, refrigério para aquele que se sente oprimido por alguma circunstância. Ó Deus, enxuga as lágrimas daquele que muitas vezes não sabe mais o que fazer. Fortalece a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo, nosso castelo forte. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, conforta o nosso coração, fortalece a nossa fé. É mais fácil cantar essas gloriosas verdades do que vivê-las no dia da adversidade. O Senhor sabe que somos frágeis e limitados, que muitas vezes a nossa fé é diminuta, frágil, ou até mesmo que a nossa fé é vacilante. Todavia, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos encontrar abrigo no Senhor, e o Senhor que tem todo o poder e também todo o amor, o Deus que está presente conosco mesmo quando nós não enxergamos, o Deus que se posta ao nosso lado e caminha conosco nos vales. Abençoa o pai de família, Senhor, o homem do lar, que muitas vezes vê a sua família em crise e não sabe o que fazer. Deus, dá a esse homem a graça de olhar para Cristo, a graça de encontrar aos pés da cruz toda a graça necessária, Senhor, para fortalecer sua família no Evangelho e na palavra que vem do Deus vivo. Que as mulheres aqui, Senhor, tenham a sobriedade de também, de igual modo, em oração, buscar o refúgio que vem do alto. Ó Deus, fortalece os lares, as famílias, que cada crente que aqui congrega, cada pessoa que aqui está, sinta-se fortalecida pela Tua palavra. Ó Senhor, nós sabemos que ela jamais volta vazia. A palavra do Deus vivo vem ao nosso encontro e cumpre os seus propósitos. Nessa noite nos sentimos encorajados, edificados, fortalecidos e queremos sim colocar os nossos olhos no Senhor. Sabemos que o Senhor trabalha em nosso favor, não por mérito nosso, mas pela sua graça. Deus, faz por nós aquilo que só Tu podes fazer. Esperamos inteiramente no Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, que essas verdades possam ser aplicadas no nosso dia a dia, em nossa jornada, na vida cotidiana. Oramos em nome de Cristo, castelo forte da igreja, em nome do ressurreto, do nome que é sobre todo nome, do nome bendito de Cristo, nosso amado. Amém e amém. Que o amor de Deus, que é refúgio e fortaleza, que a graça de Cristo, o Deus Emanuel, sempre presente, e o poder e a consolação do Espírito de Deus, que trabalha em nós, em favor de nós, e estejam sobre todos aqueles que buscam refúgio no Senhor, aqui e em todas as partes do mundo, hoje e sempre. Amém e amém. A mighty fortress is our guide. Irmão, se a igreja dependesse de si, ela não existiria mais. Como prometeu o próprio Cristo, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos os dias envolvem dias de bonança e dias de crise. E esse Deus trabalha em nosso favor, mesmo quando nós achamos que Ele está ausente, disperso, surdo, mudo ou cego na nossa ignorância. Deus está trabalhando em nosso favor nesse exato momento. Isaías disse: nunca jamais se ouviu um Deus como o nosso. Desde a antiguidade jamais se ouviu o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam.